Olá, oitavo ano. Então, a gente vai estar fazendo a correção da página 61 da apostila de vocês. Vamos lá. Primeira questão, nós temos a seguinte situação. No ano passado, Marta emprestou de Carla R$ 1.000 no mês de agosto para pagamento no mês de novembro. Quando receberia seu 13º salário. Combinar que a taxa de juros compostos seria de 5% ao mês. Para determinar o total a ser pago em novembro, complete a tabela. Foi o que fizemos aqui. Então, nós temos assim, o primeiro mês, capital inicial R$ 1.000, juros cobrados são 5%, então a gente faz 1.000 vezes 5%, juros de R$ 50. Novo montante, 1.050. Segundo mês, o meu capital agora corresponde a 1.050, juros são 5%, faço 1.050 vezes 5%, encontro juros de R$ 52,50, dando um total de R$ 1.102,50 no segundo mês. No terceiro mês, o meu capital agora é de R$ 1.102,50. Juros nesse mês calculados ficaram com R$ 55,125. Então, somando, né, o capital desse terceiro mês com os juros, o nosso montante será de R$ 1.157,62. Na segunda questão, pede para calcular os juros compostos e o tempo em meses, suficiente para obter o montante de R$ 1.311,27, aplicando R$ 1.200 a uma taxa de 3% ao mês. E pede para a gente estar calculando através de uma tabela. Então, a gente monta uma tabela e nós temos assim, no primeiro mês, nosso capital inicial corresponde a 1.200, os juros são de 3%, então eu faço 1.200 vezes 3%, dando um total de R$ 36,00 de juros. Então, o meu montante vai ser 1.236, porque o capital era 1.200, mais esses R$ 36,00, vai dar um total de 1.236. Esse é o meu novo capital. Então, no meu segundo mês, o meu capital é 1.236. Eu calculei os juros em cima desse 1.236, deu R$ 37,08 de juros, me dando um montante de R$ 1.273,08. Fiz a mesma coisa no terceiro mês, calculei os juros, deu R$ 38,19 aproximadamente, dando um total de R$ 1.311,27 de montante. Bom, eu cheguei no valor do montante que havia sido dado como informação. Quanto tempo eu demorei para chegar nesse valor aqui? 3 meses. Então, houve 3 meses para chegar nesse valor aqui. E qual foi o total de juros? O total de juros, eu posso fazer esse montante, 1.311,27, menos o capital inicial, que é R$ 1.200. Vai dar um total de R$ 111,27 de juros. Terceira questão pede para qual é a taxa de juro mensal de um empréstimo de R$ 5.000 que gerou um montante de R$ 5.250 no primeiro mês. Bom, quantos reais de juros obteve-se no primeiro mês? A diferença de 5.250 para 5.000 corresponde a R$ 250. Esse 250, ele é que fração, né? O que ele representa dentro do nosso 5.000, que é o capital inicial. Fazendo a divisão de 250 por 5.000, a gente obtém 0,05, que corresponde a 5%. Agora a gente tem aqui o seguinte. Daniel, ele aplicou R$ 800 a juros compostos pelo prazo de 4 meses e acompanhou mês a mês o novo montante. Ao final do primeiro mês, o novo montante foi de R$ 816. Bom, letra A pede a taxa de juros mensal dessa aplicação e na letra B o montante após 2 meses. Se após um mês o montante passou a ser 816, é porque os juros foram de R$ 16.
Esses R$16 corresponde a quanto dentro desses R$800 que é o capital inicial? Fazendo a divisão 16 por 800, a gente obtém 0,02, que significa 2%. Então, a taxa cobrada é de 2%. Bom, depois de 2 meses, qual vai ser o novo montante? A gente pega o valor do primeiro mês, que deu 816, mais 2% em cima desse novo capital, 816 vezes 2%. Isso vai dar 816 mais R$16,32, somando um montante de R$832,32. Na quinta questão, determine o montante de uma aplicação de R$3.000 a uma taxa de 3,5% ao mês durante 4 meses, de duas formas, através de juros simples e através de juros compostos. Através de juros simples, a gente faz isso aqui, ó. Nós temos capital inicial, que é 3.000, vezes 0,035, que é o 3,5% ao mês, num período de 4 meses. Multiplicando isso, a gente obtém os juros de R$420. Então, o montante, depois de 4 meses aplicado a juros simples, seria de R$3.420. Na letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Nós temos o tempo, primeiro mês são 3.000. Os juros nesse primeiro mês serão 3.000 vezes 0,035, que vai dar R$105. Então, o montante depois de um mês é 3.105. No segundo mês eu fiz a mesma coisa, só que agora eu tenho um novo capital, é 3.105. Calculando os juros em cima desse valor, nós vamos ter R$108,68, modificando o meu montante, que agora passou a ser R$3.213,68. Fiz isso no terceiro e no quarto mês. No quarto mês, a gente percebe que o nosso montante final corresponde a R$3.442,58. Nessa sexta questão, pede a seguinte. Um comerciante de eletrodomésticos usados anuncia uma geladeira pelo preço de R$1.600. Para pagamento à vista, ele concede um desconto de 8%. Porém, se o comprador optar por pagar em até 90 dias, com cheque pré-datado, ele vai cobrando uma taxa de 5% de juros compostos. Então, temos o seguinte. Letra A pede qual é o preço da geladeira para cada uma das opções. E na letra B, quantos reais o vendedor, o comerciante receberia mais se vender a prazo. Então, aqui é o seguinte. Se ele vender à vista, ele vai conceder 8%. Se ele vai conceder 8%, ele só vai receber 92%. Então, a gente calcula 1.600 vezes 92%, resultam 1.472. Se ele vender à vista, ele vai receber R$1.472. Agora, se ele vender em 90 dias, que correspondem a 3 meses, a juros compostos, temos o seguinte. 1.600 vezes 1,05. Aqui a gente já está calculando o valor final, que dá 1.680. Então, no primeiro mês, o valor que ele deveria receber seria 1.680. Segundo mês, 1.764. E no terceiro mês, R$1.852,20. Então, após 3 meses, a geladeira que custava 1.600 vai passar a estar custando R$1.852,20, se a pessoa optar em comprar com cheque pré-datado. Na letra B, qual a diferença? Quando ele vai ganhar a mais? Bom, se ele vender a prazo, ele vai estar recebendo R$1.852,20. Se ele vender à vista, ele vai receber R$1.472. A diferença é de R$380,20. É o valor que ele receberia a mais na venda a prazo. Aqui temos o seguinte, na sétima questão, fala que Rafael obteve um empréstimo de R$4.000 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês sobre o saldo devedor, ou seja, sobre a quantia que ele ainda deve.
Ele planeja quitar a dívida pagando 1.500 no final do primeiro mês, 1.500 no final do segundo mês e o restante todo quando vencer o terceiro mês. Então, se ele cumprir todo o planejado dele, quanto que ele vai pagar no final essa dívida? Essa dívida inicial corresponde a R$ 4.000. Após um mês, 4.000 vezes 1,02, porque são 2%, vai dar 4.080. Após um mês, a dívida dele não é mais 4.000. A dívida dele é de 4.080, mas ele vai pagar R$ 1.500, ele vai ficar com uma dívida de 2.580. No segundo mês, calculando os juros, né, e o montante no segundo mês, nós temos isso aqui. 2.580 vezes 1,02 vai dar 2.631,60, que é a dívida dele no segundo mês. Ele vai pagar 1.500, ele vai ficar com uma dívida de 1.131,60 no terceiro mês. Daí no terceiro mês, calculando os juros, né, tudo em cima disso daqui, a dívida dele passa a ser de R$ 1.154,24, que ele pretende pagar. Então, ele vai pagar quais quantias no final? Ele pagou 1.500 no primeiro mês, 1.500 no segundo e finalizou pagando 1.154,24. Somando os valores que ele pagou, dá R$ 4.154,24. Alternativa E, a nossa alternativa correta. Espero que vocês tenham feito, né, tudo certinho, que tenham esclarecido agora as dúvidas, tá certo? Um beijo da Flor. Tchau.